Sérgio. Boa noite, irmãos. Boa noite, Catiana. Boa noite a todos que chegaram por último. Né? Bem-vindo, viu? Boa noite. Estar aqui com vocês. Boa noite. Boa noite, Serginho. Boa noite, irmão. Serginho, bom estudo pra gente, tá? Obrigado, Severino. Obrigado. Capricho. Valeu. Todo mundo, irmãos. Bom, vamos lá. Obrigado, Divaldo, pela sua sabedoria em falar, em trazer pontos importantes, né, sobre as dificuldades dos irmãos do Sul, né, você lembrar a gente que a gente tem que orar de forma completa, né, e orar também para que o Senhor livre, né, o povo do Sul, do povo mau do Sul, né, aqueles que se aproveitam, né, da generosidade, do momento de fraqueza e até de tristeza de muitas pessoas, né? A gente precisa orar mesmo por isso, né? Não permitindo que o inimigo vença, né? Que o inimigo vença nessa situação toda. E muito obrigado mesmo. Bom, irmãos, Eclesiastes, né? Nós tivemos 3 encontros aqui, os 3 primeiros, para falar um pouquinho sobre o autor, falar de termos gerais. Na semana passada falamos das frases importantes que tem, né? Nós vamos encontrar no livro de Eclesiastes, como vaidade de vaidades, né? Falamos também sobre debaixo do sol, e hoje o texto que vamos ler no capítulo 1 vai falar bastante sobre isso. E o mais importante, né? Sobre temer a Deus, né? Temer a Deus. E é um livro que quebra todo esse ciclo de engano da raça humana, pensando que por tudo que luta, por tudo que batalha, é o seu tesouro, né? Mas aí o autor entra quebrando essa ideia e dizendo que tudo aqui é vaidade, né? Tudo aqui é ilusório, ilusão, e não levaremos para o céu, mas o que de fato levaremos para o céu vai ser o temor que temos a Deus, né? Que aprendemos dele. Bom, capítulo 1, não sei se algum irmão já começou a ler o livro de Eclesiastes, vamos começar hoje a ler. Eu vou procurar ser um pouquinho breve hoje em tudo que a gente fizer, tentar ser um pouquinho mais rápido, tá? Para ajudar os irmãos, e encorajado aí por alguns irmãos também, né? Eu já preparei antecipadamente, né, o texto, né, que eu vou estar encaminhando para os irmãos a partir do capítulo 1, tá? Eu fiquei de entregar aí o texto digitado, né, para todo mundo, para quem quiser ficar acompanhando depois em PDF. Então, amanhã eu já posso mandar para vocês desta aula de hoje. As outras estão um pouquinho atrasadas, tá certo? Porque, irmãos, eu me dedico muito a compreender e a viver o texto que eu estou usando. Então, eu raramente tenho esboço, sabe, irmãos? Eu quase nunca tenho esboço. Eu anoto 3, 4 tópicos aqui, passo dias meditando, orando, e na hora eu compartilho o que eu tenho experimentado com os irmãos. Mas hoje eu estou tentando fazer um pouco diferente, né? Hoje aliás, há uns dias atrás, e finalizei hoje, eu vinha meditando, já anotando tudo que eu estava meditando. Pelo menos todo mundo vai ficar com alguma coisa interessante para si e para passar para outras pessoas, tá? Além das gravações. Mas vamos lá. Uma coisa importante, irmãos, é que hoje eu quero encorajar todo mundo, na hora que a gente estiver fazendo nossa leitura, para a gente já começar a facilitar a leitura de Eclesiastes, tá bom? E eu queria pedir que vocês... Minha vista hoje está muito fraca, então vou ter que ficar usando óculos, né, de perto para poder enxergar vocês melhor aqui. Então, assim, irmãos, hoje, todas as vezes que a gente lê o texto, né, debaixo do sol, eu queria encorajar os irmãos a gente começar a falar aqui nesse mundo. Só para a gente entender que quando o Eclesiastes fala debaixo do sol, ele está falando sobre aqui neste mundo. Tá? É o mundo que os homens veem e o mundo que as pessoas acreditam que é tudo. Então, para muitas pessoas, aqui, este mundo, essa terra, é tudo que eles conseguem enxergar. Não é? Mas nós não. Né? Nós sabemos que existe um mundo espiritual. Nós sabemos que a nossa luta, por exemplo, não é contra coisas feitas de carne e sangue, mas é feita de mundo espiritual, é influenciada pelo mundo espiritual. Nós sabemos disso, né? Muito bem. Eu quero começar hoje perguntando para os irmãos aí
já recomendando também, que linguagem da Bíblia você usa com mais frequência, né? Qual versão da Bíblia que você usa com mais frequência? Né? Então, não sei, eu acho que a gente tem que procurar as melhores versões. Né? O irmão Giovanni já usa a NVI, né? Ela é muito parecida com a versão revista e atualizada, e não é a melhor versão para você, tá, irmãos? Eu estou falando das melhores versões que são mais fiéis a Deus, ao que Deus quis dizer, tá certo? Isso é muito importante. Bom, geralmente eu uso duas, tá certo? Quando muito, três. Também uso a NVI, mas eu uso principalmente a versão revista e atualizada, não que ela seja melhor, mas porque a grande maioria das pessoas, pelo menos da década de 80 para cá, utilizam a Bíblia na versão revista e atualizada. Para os irmãos ou irmãs que ainda não sabem o que eu estou dizendo, toda a Bíblia tem uma versão. Versão significa que é uma maneira mais fácil ou mais fiel na língua portuguesa. Existem versões mais antigas, né, como a Revista e Corrigida, que as pessoas das igrejas pentecostais usam. Tem muitas pessoas que usam a versão na linguagem de hoje, tá certo? Não são versões muito boas, né? A versão revista e corrigida, ela traz um português muito arcaico, muito difícil de entender. Já a Bíblia, na linguagem de hoje, ela deturpa alguns textos, né? Até porque ela foi feita por grande parte por alguns líderes católicos, né? Por estudiosos da Igreja Católica que quiseram facilitar. Então, é praticamente uma interpretação da Bíblia. Então, a gente tem que tomar cuidado, né? Eu fui muito encorajado, né? Eu fui muito encorajado por alguns irmãos, posso até citar aqui, a usar a Bíblia na versão fácil de ler. É uma versão bem moderna e ela tem muitos irmãos da Igreja de Cristo que ajudaram na tradução do grego direto para o português, tá certo? Então, há uma melhoria, tá certo? Na fidelização do texto e usando um português mais atualizado, sem fugir do texto original, né? Que a gente deveria se acostumar com ela cada dia mais, tá bom? Então, eu acho que alguém levantou a mão. Sandra, você levantou a mão? A minha é King James. A sua versão é uma versão bem antiga, sabe? E ela atrapalha um pouquinho quando na hora de ler, porque algum irmão está lendo uma coisa e você está lendo, vai ter umas mudanças muito grandes, sabe, Sandra? Entendeu? É do rei João, essa é uma Bíblia do rei João, na verdade, né? King James. Mas eu aconselho a gente estar usando... Ô, meu irmão, Oi? a minha versão é versão internacional. Isso, é nova versão internacional, é a mesma do Giovanni. É uma boa versão, tá, irmãos? Então, eu quero encorajar os irmãos. Eu sei que a gente é muito apegado ao livro em si, né? A capa de couro, ou a Bíblia que a gente usa há muitos anos. Mas eu aconselho os irmãos que você vai aprender mais, vai aprender melhor, se você usar uma destas três versões. Eu aconselho, né? A revista atualizada ou a NVI, que elas são muito próximas, e principalmente a versão fácil de ler, tá bom? A versão fácil de ler. Porque senão, irmãos, vocês podem estar acompanhando um estudo que tem muita leitura e não vão entender muito, né? E não vai ser até complicado, porque você vai ter uma tradução muito antiga que quando você for ler a Bíblia, né, em conjunto com outros irmãos, você vai ver uma dissonância assim, que vai complicar um pouquinho sua forma de entender. Tá bom, irmãos? Então, procure sempre duas ou três versões que a maioria está usando. Né? Eu vou até ler aqui vou pedir para o irmão Edivaldo ler o que o irmão Giovanni colocou sobre a NVI. O Sérgio, eu acho a minha bem boa, bem explicável, eu acho, a King James. E se é Sim. King James, que é nome americano, então ela deve ser até americana, né? Mas eu acho bem boa, bem explicável, eu acho. Sim, mas é isso que eu falei, sabe? É talvez uma questão de hábito, mas não é a melhor não, irmã, sabe? Não é a melhor não. Para atualizar, ela não é uma Bíblia igual a todas, é claro. Mas ela usa um português, Sandra, que já destoa um pouquinho, sabe, daquilo que a gente usa normalmente.
Por exemplo, só antes do irmão Edivaldo ler aí o comentário do irmão Giovanni, quando uma pessoa está lendo, se você não vai conseguir acompanhar muito bem algumas versões, né? Hoje, por exemplo, se eu for ler na revista atualizada, principalmente num livro difícil como Eclesiastes, você pode perder um pouquinho o sentido daquele texto, tá? Então, é mais um conselho que eu estou dando, né? Cada irmão escolhe a Bíblia que melhor lhe agrada, mas eu penso que a gente precisa buscar uma versão que já tem um critério de tradução melhor, que é mais atualizado, tá certo? Edivaldo, pode ver aí o que os irmãos comentaram, por favor? O Giovanni acho que colocou aí que a NVI, acho que ela foi introduzida no Brasil em 2001, é isso, Giovanni? E nos Estados Unidos em 1957. 66 anos, a Mary colocou aí. Muito bem. O nosso irmão Randall, né, ele tem um contato com os tradutores da versão fácil de ler, e alguns nossos irmãos nos Estados Unidos também participaram, né, e foram chamados como conselheiros, né, para ajudar na tradução do grego para o português. Por isso que todo mundo deveria ir procurar ter, além da Bíblia que tem, né, procurar uma versão fácil de ler. Essa aqui foi um presente que eu ganhei do irmão Paulo. O irmão Paulo está aqui com a gente também, né? O Joel também ganhou uma versão dessa aqui. Então, assim, tenha a sua Bíblia, mas tenta adquirir uma versão fácil de ler, porque ela é bem fiel, sabe, irmãos? Ela é uma Bíblia que tem uma linguagem que nós vamos compreender mais facilmente. Por que eu comecei falando sobre isso hoje na aula de Eclesiastes? Exatamente, irmão, porque é muito importante você compreender o que você está lendo e compreender corretamente, tá certo? Para que não haja distorções, sempre assim. Eu tenho vários modelos, né? Eu tenho King James aqui, como a Sandra tem, eu tenho revisada, revista corrigida, tradução do Novo Mundo. Eu tenho tudo, se bem que a tradução do Novo Mundo é dos Testemunhos de Jeová e ela não é uma Bíblia reconhecida, tá? Ela tem muitos erros lá, entendeu? E eu tenho várias versões aqui. Gosto muito da versão católica chamada Bíblia de Jerusalém. Ela é bem assim, ela é muito próxima, eles trazem um estudo muito profundo do grego, né? Mas eu aconselho de novo, né, para finalizar essa ideia inicial, que você tenha pelo menos 3 versões aí, ou 2. Né? Pode ter a que você já usa e procura comprar, adquirir uma versão fácil de ler. Olha, vai ajudar vocês muito, irmãos. Tá certo? Mas vamos lá. O seu Sérgio? Oi? O seu Sérgio, com certeza no escritório do meu marido, que tem lotado de Bíblia lá. Então Tem um monte de você tem com certeza tem lá. Eu só não pego a Bíblia em papel, porque geralmente às vezes é com letra pequena. Sim. E essa minha, meu neto fez com a letra bem grande, ó. A letra bem grandona, entendeu? Para mim enxergar é melhor. Está usando a do celular, muito bom, muito Seu bom. celular. Hoje, E onde eu estiver com o celular, eu estou com a Bíblia, entendeu? Você está carregando muito a Bíblia. bom. Mas ninguém pode ter desculpa que não tem uma Bíblia nas mãos. Mas não esqueça, irmãos, procure as melhores versões, tá certo? Sim. Mas vamos lá. Então, eu vou fazer o seguinte hoje para todo mundo, já que nós vamos começar a ler o capítulo 1, eu vou fazer uma leitura no capítulo 1 através da Bíblia na versão fácil de ler, tá certo? Porque aí, mas quando eu começar o estudo de hoje, eu vou usar na versão revista e atualizada ou que é parecida com a NVI, tá bom? Eu vou ler. Eclesiastes, capítulo 1. Isto é o que disse o mestre, filho de Davi, rei de Jerusalém. Isto é a maior de todas as ilusões. Isto é a maior de todas as ilusões. Tudo isso é ilusório. Que vantagem e mais a mais obteremos em nos esforçarmos até ficarmos exaustos quando trabalharmos aqui debaixo do sol? Mesmo neste ir e vir de pessoas, quando algumas morrem, outras nascem, a terra continua a mesma sempre. Ela não muda. O sol se levanta, depois se oculta, acelera para se levantar de novo no mesmo lugar. O vento sopra para o sul e depois vira para o norte, continua dando sempre as mesmas voltas. Todos os rios correm para e outra vez para o mesmo lugar. Eles vão para o mar, e mesmo assim o mar nunca vai se encher de água.
Tudo que as pessoas dizem hoje já foi dito antes por outras pessoas. Não é possível dizer algo novo. Mesmo assim, o ouvido sempre quer ouvir mais, e o olho não se satisfaz com nada do que vê. Versículo 9. Ô, Sérgio, só um minutinho. Aí tem pessoas com o microfone aberto e tem alguém dizendo que está dando interferência. Acho que Giovanni, a Sandra. Vamos fechar, por favor. Isso. E assim também, Estou fechando. eu ia te sugerir, como você vem lendo aí, tem alguém com versões diferentes. Sim. Quando você mudar de versículo, você falar 3, Isso. agora o 4, Muito agora bom. o 5, fica mais fácil de acompanhar. Ótimo, muito bom. Obrigado pela dica, Edivaldo. Vou ler novamente o versículo 9. E acontecerá antes a mesma coisa que acontecerá depois. O que foi feito antes, a mesma coisa será feita depois. Não há nada novo aqui debaixo do sol. Versículo 10. Alguns dizem que tal coisa é nova, mas na realidade sempre esteve ali. Estava ali antes de que existíssemos. Versículo 11. As pessoas de hoje em dia não se lembram do que aconteceu faz muito tempo. No futuro, as pessoas também não se lembrarão do que está acontecendo agora. E mais tarde, as pessoas de épocas futuras não saberão o que fizeram e viveram antes delas. Versículo 12. Eu, o mestre, rei de Israel em Jerusalém, versículo 13, decidi estudar e usar a minha sabedoria para aprender de tudo o que se faz debaixo do sol, do céu. Aprendi que Deus deu uma tarefa muito agoniante aos homens. Versículo 14. Observei tudo o que se faz aqui debaixo do sol, ou seja, aqui nesse mundo, e concluí que tudo não passa de ilusão. É como tentar segurar o vento. Versículo 15. O mundo está torcido e já não pode ser endireitado. Por mais contas que se façam, nunca poderá se incluir na conta o que não pode existir. 16. Um dia eu pensei, tenho muita fama e sou mais sábio do que todos os reis que vieram em Jerusalém antes de mim. Eu sou capaz de investigar a sabedoria e o entendimento. 17. Então, me dediquei a investigar a sabedoria e o entendimento, e acabei com bobagens e tolices na minha cabeça. Procurar a sabedoria é como tentar segurar o vento. 18. Porque quanto mais sábio você se tornar, mais triste você irá ficar. E quanto mais você tiver conhecimento, mais dor você vai experimentar. Não é? Esse aqui é o capítulo 1, né, de Eclesiastes. Tem muita coisa aqui para a gente estudar sobre ele hoje, tá? Aconselho que os irmãos leiam nas suas versões, releiam, tá bom? E eu vou trazer esse nosso estudo de hoje de trás para frente, tá bom, Giovanni? Giovanni. Só comparando, irmão, essa versão tem muito mais palavras que a NVI, ela é muito mais extensa, né? Interessante. É verdade, até porque ela traz algo que é importante, né? Porque muitas palavras elas são compostas, né? Muitas palavras de grego elas são compostas por 2 ou por 3 palavras, né? Mais compostas, né? E aí ela traz a coerência, né? Dentro de uma palavra com a outra, tá certo? Então ela facilita bastante, tá? Mas vamos lá, irmãos. Vou começar Eclesiastes, né, de trás para frente o entendimento para a gente hoje, tá certo? Acredito que será bem edificante para todos nós. Primeiro ponto importante que vamos estudar do capítulo 1 de Eclesiastes, tá bom? E eu coloquei aqui uns temas interessantes para vocês. Então, o versículo 17 e 18. Agora eu vou começar a ler ele na versão revista e atualizada, tá bom? Versículo 17 e 18. Vou falar de trás para frente. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria e a saber o que é loucura e o que é estultícia. E vim a saber que isto também é correr atrás do vento. Porque na minha sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência, aumenta a tristeza. Bom, eu chamo esses 2 versículos de não fique maluco ou vire um radical fanático de tanto estudar. Tá certo? Irmãos,
eu tomei por liberdade pegar o livro de Eclesiastes e fazer um estudo do texto que cada versículo diz, né, ou alguns versículos, mas o objetivo sempre é trazer para a vida prática da gente. Então, quando você estudar Eclesiastes, né, eu vou tentar trazer ideias muito práticas para todos nós. Por que eu decidi começar de trás para frente o versículo 1, dos últimos versículos para os primeiros? Porque o autor, né, e a época em que isso foi escrito, havia uma ciência de que sempre a conclusão é o que nós chamamos hoje de introdução, tá certo? É quase um resultado de tudo. Então, por isso que eu vou começar de trás para frente. Versículo 17 e 18, uma lição prática para nós é: não fique maluco ou vire um radical fanático de tanto estudar. Porque foi isso que o autor fez. O pregador, ele estudou tanto, pesquisou tanto, tá certo? Que ele quase chegou à beira da loucura. Por isso que ele diz aqui, não é? No versículo 17 e 18, tá certo? Que ele trouxe muita canseira de tanto saber. E esse saber, esse conhecimento todo que ele teve, quase deixou ele louco e fez ele sofrer muito. Que lição prática nós podemos trazer isso para nós? Tá certo? Bom, primeiro, que é muito importante, o autor do livro de Eclesiastes, ele reconhece aqui no versículo 17 e 18 que ter conhecimento demais pode te levar à loucura. Procurar a sabedoria e pesquisar, tem que ter o cuidado para você não perder a simplicidade. No capítulo 7, 29, o autor chega a dizer para a gente que Deus criou o homem puro, simples e reto, mas os homens complicaram tudo. E que lição a gente pode trazer mais disso? Bom, primeiro ele diz aqui que, às vezes, nós perdemos muito tempo com assuntos sem importância. Às vezes, a gente está se dedicando tanto, fazendo tanto debate com assuntos que não levam ninguém a nada, não é? Que são apenas pequenas teorias e coisas sem importância. Ele chama aqui de bobagens, né? E quem tem muito conhecimento e quem começa a querer se aprofundar demais nas coisas, e tem que tomar alguns cuidados. O primeiro é para não perder tempo com assuntos que são fúteis, que não vão ajudar ninguém a nada e que podem te levar à loucura. Vai te tornar uma pessoa crítica, vai te tornar uma pessoa inconveniente. E se foi Salomão, e vamos imaginar que o autor foi Salomão, ele reconhece aqui no finalzinho do capítulo 1 que isso fez ele entender que isso tudo era estupidez. Isso fez ele quase ficar maluco, inconveniente, debatendo e querendo ensinar coisas tão fúteis por assuntos tão bobos e tolos que as pessoas não precisavam naquele momento. Então o autor, ele reconhece isso. Reconhece que chegou a um ponto que a linguagem dele já estava pesada para muitas pessoas. Ele já estava entrando em assuntos que as pessoas ficavam perdidas. Lembra do que Paulo falou, que preferia 1000 vezes falar 5 palavras com entendimento do que 5.000 que as pessoas não pudessem entender? Claro que o contexto ali é sobre idiomas, mas Paulo mostra a importância de você falar uma palavra que seja compreensível para todo mundo. Ou no mesmo idioma, ou em outro, não importa. Então, isso é um detalhe muito importante, para a gente tomar muito cuidado, sabe? Para quem prega ou para quem estuda, a gente não pode se envolver em assuntos, em temas que as pessoas não precisam. Às vezes a gente pode fazer parte de uma live ou estar aqui no bate-papo, perdendo muito tempo com um assunto tão pequeno e esquecemos da essência do evangelho. Então, ele dá esse alerta, porque ele passou por isso pessoalmente. Outro detalhe importante é que sabedoria e conhecimento em excesso vai trazer cansaço muito grande. Por quê? Porque você leva muito tempo para meditar. Você pode... tem pessoas que levam horas e horas e horas estudando, pesquisando. E se você quer fazer isso, faça com assuntos que serão úteis, não com assuntos que são inúteis. E ele fala isso de forma muito contundente aqui nesse capítulo, né? E ele até chega a dizer ao ponto que ele se perdeu com isso. Esse cansaço é porque
para ter conhecimento tem que ter muita dedicação. Não é só você pegar um texto bíblico e achar que está inspirado pelo Espírito Santo e sair soltando o que você pensa para todo mundo. Não, é preciso estudar, é preciso se dedicar, pesquisar, né? É preciso você, às vezes, ter 1000 de conhecimento daquele assunto, mas na hora de falar para as pessoas, você só deve falar 10, quando muito 15, né? E acontece muito isso, sabe? Tentar estudar e tentar passar coisas tão profundas que a gente termina se perdendo. E essa aqui foi a experiência do autor, né? Quando ele disse que ele se deu ao conhecimento, mas isso trouxe muito cansaço, fardo para ele, fardo pesado. E, ao mesmo tempo, ele diz que essa sabedoria, esse conhecimento, também em excesso, causou muita dor para ele. E que tipo de dor Salomão está falando, o autor está falando diante de todo o livro aqui? Ele terminou se tornando uma pessoa complicada. E uma pessoa que está com muito assunto muito complexo, ele não vai suportar conversar com pessoas simples. Vai conversar com nécios, né, ou pessoas com pouco conhecimento, ele vai ficar irritado. Ele vai achar que a pessoa não está entendendo nada. Pode se tornar até ignorante com as pessoas. Não é? Pode achar que as pessoas não estão entendendo ele. Eu já convivi com alguns irmãos, né, que tinham muitos problemas com isso. Que estudaram tanto e na hora de explicar, os irmãos não estavam entendendo nada que eles estavam falando. E aí ele ficou frustrado com isso. Ele ficou muito frustrado, porque os resultados do trabalho dele não eram bons, porque ele complicou demais. Ele trazia assuntos que a igreja não compreendia mais. Entende? E Salomão, ele está passando por isso, dizendo que isso vai trazer isolamento, não é? Vai trazer um certo constrangimento para algumas pessoas, vai causar brigas, frustrações, porque ele não vai conseguir mudar a cabeça das pessoas. E Salomão passou por isso de toda a sua vida. Lembrando que esse aqui é um discurso de final de vida, né? E ele sabe o quanto o povo o rejeitou porque ele se tornou sábio demais, conhecedor demais. Já viu quando você conversa com uma pessoa que ele te corrige o tempo todo de tudo? Sabe o que conversar com uma pessoa que ela repreende você de tudo que você está falando, que parece que você vai se sentir uma pessoa burra. Eu não entendo nada. Eu estou com muita dificuldade, né? Então, é sobre isso que o autor está falando, né? Que esse conhecimento exagerado, ele vai trazer para você dor, né? Porque se você perder a simplicidade, vou falar sobre isso daqui a pouco, você não vai conseguir se comunicar com mais ninguém, né? Você vai achar que sabe de tudo, e isso vai trazer consequências muito sérias para você, como trouxe para a vida do autor. Talvez ele tenha dito isso com base no versículo 15, que ele diz assim, olha, aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Porque quem tem conhecimento demais acha que vai mudar o mundo, acha que vai mudar as pessoas. E o autor aqui, né, que eu vou chamar ele de pregador, o pregador de Eclesiastes, ele provavelmente chegou num ponto que ele ficou muito angustiado, porque com o conhecimento que ele tinha resposta para tudo, sabia a solução de tudo. Mas ninguém pode consertar o mundo. Às vezes a gente não consegue consertar o outro. Não é nosso papel mudar ninguém. Nosso papel é ensinar. Olha, às vezes eu queria que os meus filhos tivessem a mente que eu tenho hoje. Às vezes eu olho para mim e penso, poxa, se eu tivesse essa cabeça quando eu tinha 18 anos, acho que todo mundo já falou isso na vida alguma vez. Mas não adianta, né? As coisas erradas no mundo e muitas vezes na vida das outras pessoas, quem tem muito conhecimento, quem acha que sabe todas as respostas, vai ficar muito frustrado, porque não vai conseguir endireitar ninguém. Isso é um trabalho de Deus, isso é um trabalho do Espírito Santo. E muitas vezes a palavra de Deus ela é muito mais simples. Às vezes a palavra simples e branda, ela vai ajudar muito mais, né? E nós que pregamos a verdade neste mundo, a verdade não é nossa, é de Cristo. Mas quando nós, a igreja, os cristãos, vão pregar a verdade, tem que ser de maneira compreensível. Não pode ficar usando palavras com tanta inteligência, com tanta sabedoria que as pessoas não compreendem. A gente pode perder a simplicidade com isso.
Por isso que o versículo 17 e 18 é uma conclusão de alguém que tinha tanta inteligência, tanto conhecimento, que isso o fez sofrer. Isso o fez ficar isolado. Isso o fez criticar demais os outros. Isso fez ele se tornar uma pessoa tão complexa que ninguém conseguia mais compreendê-lo. Né? E a gente sabe da história, né, de Salomão, que terminou que ele justificava os próprios erros com tanta inteligência que ele tinha. É quase como alguém que queria debater com Deus, ou dizer para Deus a sua própria justificativa. Quem vai se justificar diante de Deus? Não é verdade? E essa foi um pecado muito sério na vida desse pregador. Tá certo? Alguém levantou a mão aí, Edivaldo? Não vi. Luiz. Ô, Luiz, pois não. Boa noite a todos. Boa noite. Paz e Cristo. Como pode, né, que a Bíblia aqui do Exército foi escrita há tantos anos, né, e ainda hoje ela não é obsoleta, né? Ela continua valendo tudo que está escrito aqui, né? É tudo igual como antes, né? Tudo que está aqui é tudo igual, não muda, né? Se você escrever qualquer outro livro, ele fica obsoleto, mas a Bíblia, ela continua valendo para sempre. Bom ensino. Muito bom. É verdade, irmão, verdade. Por isso que eu estou aqui tentando trazer Eclesiastes com essa visão de hoje para a gente, né? Para a gente pegar e ter ele como grande exemplo para a vida da gente. Né? José Augusto. Glória a Deus, irmãos. Compreendo também que nessa passagem ele diz que é onde há conhecimento, há muito sofrimento. E onde há mais conhecimento, mais sofrimento ainda. O conhecimento em si, muitas vezes, ele não ajuda em nada. Você só vem a conhecer o que é bom e conhece o que é ruim. Muitas vezes você não aplica ele diretamente, então ele só vai fazer você sofrer. Se você usa, aí eu creio que ele não quer se referir a esse conhecimento útil. Ele não, nesse caso, ele não diria que o conhecimento passou a ser demais, porque aí é próprio, a pessoa está empregando, está usando, está ajudando os outros, está sendo útil e está prosperando. Nesse caso aqui, é o crescimento exagerado mesmo, né? É você se dedicar, ao invés de se dedicar a coisas práticas e coisas que vão edificar os outros, você só quer conhecimento para manter o seu ego. E esse é o caso que a gente vai ver daqui a pouquinho sobre isso, né? A gente vai dar uma conclusão daqui a pouco. Severo, por favor. Eu ainda ia concluir, mas depois eu sei. Desculpa, José, pensei que você tinha finalizar. Pode finalizar, irmão. Bom. O que eu tenho como definição, muitas vezes, é justamente isso, aprendemos coisas inúteis. E tantas vezes hoje, sabemos muito mais do que o que precisamos. Às vezes a gente lê a Bíblia várias vezes, temos tanto conhecimento de opiniões formadas sobre notícias, coisas do mundo inteiro, mas, no entanto, a gente não vive todas essas coisas. Já hoje, nós já temos muito conhecimento desperdiçado. Então, é um caso para se pensar. Glória a Deus. Amém, irmão. Verdade, é verdade. Eu estou lendo um livro do João Cruz, é o Pregador. Ele fala exatamente isso que a gente está explicando. Quando você vai pregar, você tem que conhecer o seu público. Qual é o nível cultural para você pregar de acordo com que a pessoa entenda. Porque não adianta você ser um poliglota e falar palavra difícil com um povo que não entende. Quer dizer, o cara vai estar na igreja e vai sair sem entender nada. Ele pregou de verdade, é igual falar em língua, né? Mas verdade. Se não tiver quem interprete, não adianta nada, é o que Paulo fala. Verdade. E o livro do João Cruz é muito bom. Eu comprei agora quando eu fui para o ENOC. Estou gostando muito do livro, ensinando como pregar, para você conhecer seu público, conhecer os problemas da igreja. É muito bom o livro, está me ajudando muito. Eu tenho pregado. Está me ajudando muito. Pra gente, depois você passa o título do livro. Está falhando aqui.
Tá bom. Obrigado. Mas muito bom o livro, muito bom mesmo. O nome do livro Pregador. Muito bom, muito bom. Obrigado. Depois você para os irmãos aí no chat o título do livro. Bom, irmãos, outro ponto importante, né? O primeiro ponto é esse, né? Não fique maluco nem radical ou se torne um fanático radical de tanto estudar, né? O seu estudar tem que ter um propósito maior do que o seu ego. Segundo ponto importante agora está no versículo 12 até o 16. Vou ler aqui. Versículo de 12 a 16 é quando o pregador fala dele mesmo. Olha que interessante. Eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém. Apliquei o coração a esquadrinhar, e a esquadrinhar significa pesquisar minuciosamente, sabe? Detalhezinhos, né? Apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria. Olha que interessante, ele aplicou o coração dele, né? Tudo dele. Tudo que sucede debaixo do céu. Ó, ele queria saber tudo que acontece aqui debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens, para nesses trabalhos deixar o homem aflito, os afligir. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do sol, aqui na terra. E eis que tudo era vaidade e correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar e o que se falta não se pode calcular. Então eu disse comigo, eis que me engrandeci e me sobrepujei em sabedoria a todos os que antes de mim vieram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem tido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Eu chamo esse trechinho aqui, do versículo 12 ao 16, de um líder, os cuidados que um líder precisa ter. Um bom líder é aquele que é compreendido por ser claro e simples. Um bom líder é aquele que é claro e simples. E este pregador havia perdido um pouco disso. Não é aquele que fala difícil, aquele que ensina profundezas que tiram a pessoa da simplicidade do evangelho. Muitas vezes nós queremos trazer coisas tão complicadas e explicar tanta teoria que nós perdemos a simplicidade de tudo. E o pregador aqui, ele fala muito bem sobre isso, tá certo? Se ensinar algo que as pessoas não conseguem compreender, então estaremos provavelmente ensinando em vão. Se nós fizéssemos aqui uma enquete para saber, uma prova do que os irmãos compreenderam, do que ficou simples para eles, eles conseguem colocar em prática, o quanto da mensagem ficaria no coração das pessoas. Então, esse é um alerta aqui do pregador muito importante que ele fala dele. Aquilo que não atende à necessidade das pessoas, nem deve ser dito. Né? Nem deve ser dito. Bom, um bom líder sabe que nem sempre ele consegue solucionar os problemas do povo e do mundo. Por isso que ele disse aqui, né? Aquele que é torto não se pode endireitar. Um bom líder é aquele que fala simples e aquele que sabe que não pode endireitar o mundo. Não adianta forçar, por mais palavra que se fale, mas ele tem que ajudar as pessoas a enfrentar os problemas e entender os problemas com clareza. Isso que um líder deve fazer. Né? O líder, ele ajuda a que aquela pessoa tenha uma boa consciência da verdade e uma verdade apoiada na realidade. Isso é muito importante. O bom pregador, o bom líder é aquele que não complica a vida das pessoas, mas ajuda elas a compreender e serem fiéis a Deus com dignidade. Tá certo? Lembrando para as pessoas que Deus, ele sempre cuida, nem sempre ele cura. Nem sempre Deus vai resolver um problema da pessoa e assim como Deus não vai resolver um problema do mundo. Né? Deus não resolverá o problema do Rio Grande do Sul com as perdas, a enchente, as perdas de vidas e bens. Deus não resolverá o problema da guerra de Israel contra os palestinos e outros, o grupo Hamas. Deus não resolverá o problema político do mundo, entende? E Deus não resolverá o problema de economia do mundo. E às vezes o pregador ou o líder, ele precisa ajudar as pessoas a compreender isso, que o grande passo importante de um bom líder
sempre será ajudar as pessoas a compreenderem as dificuldades e como vai enfrentar essas dificuldades, tá certo? Isso é muito importante. Por quê? Porque nós precisamos aprender a passar pelos problemas. Não é só o problema em si, é como nós reagimos a ele. Por isso que esse pregador, ele coloca aqui de uma forma que a gente precisa entender que é uma questão de liderança. Outro detalhe aqui, que nós vimos no versículo 12 e 16, é que esse pregador tinha fama, e isso se tornou muito perigoso na vida dele. Tá certo? Por isso que ele disse, olha, eu me tornei muito importante. Ninguém antes de mim tinha tanta sabedoria, tá certo? Apliquei o meu coração à sabedoria, né? Então, ele sabia de tudo. Ele era um sabe-tudo. Às vezes nós falamos de Salomão como o homem mais sábio da terra, mas isso lhe custou muito caro. A fama dele lhe custou muito caro, inclusive. Tá certo? Ter fama é perigoso. Manter a fama a qualquer custo é mais perigoso ainda. O orgulho demais pode afastar a humildade de uma pessoa e achar que ela não depende mais de Deus. E esse pregador, ele dá esse discurso até o final deste livro, dizendo que, gente, eu cheguei na minha vida, eu posso dizer a vocês agora no final da minha vida, que eu fiz isso tudo, fui reconhecido como um homem sábio, o mais sábio de todos, todo mundo me conhecia, mas olha, isso me trouxe tanto sofrimento, isso me trouxe muitas angústias. Eu me tornei famoso, mas isso doeu em mim. Isso tudo é vaidade. Isso foi tudo em vão. E é bom a gente aprender com essa experiência do pregador. Terceiro ponto muito importante aqui, que são os pontos críticos do texto, não é? Mas não vamos nos esquecer desses dois primeiros pontos. Sermos muito simples, tá certo? Ser muito simples, falar aquilo que as pessoas compreendem, saber que a coisa mais importante é ajudar as pessoas a compreender a vida e a saber aceitar certas dificuldades, mas como cristão. E, por fim, tomarmos muito cuidado com a fama, entende? Porque, às vezes, uma pessoa tão famosa, ela fala tanta coisa e vai todo mundo atrás mesmo sem entender, não é? Jesus Cristo foi um grande exemplo para todos nós. Porque ele não procurou fama, ele nem queria perder tempo com os elogios. Ele só tinha uma verdade para dizer, e o mais importante, ele estava falando para as pessoas que precisavam entender. Por isso que ele usava parábolas. Por isso que uma criança entendia o que Jesus estava falando, né? E o mais importante de tudo é que Jesus compreendia e respeitava naquilo que o livro do irmão João Cruz, aí citado pelo irmão Severino, nos traz, tá certo? Qual a necessidade das pessoas? Eu vim para os doentes, né? Eu não vim para aqueles doutores da lei ou para aqueles que acham que sabem de tudo, né? Eu vim para aqueles que são carentes. E muitas pessoas, irmãos, eles são doentes de conhecimento, são analfabetos, muitas pessoas não têm leitura direito da Bíblia. E precisamos tomar muito cuidado com isso. Eclesiastes, então, aqui ele vai mostrar pontos, né? Esses dois que eu comecei de trás para frente, dos versículos, né? Que eu comecei com o versículo 17 e 18, agora eu voltei para o 12 e para o 16, para preparar os irmãos para os versículos de 1 até o versículo 15, por aí, até o versículo 11, principalmente. Porque ele vai falar de algo muito importante para todos nós. Mas eu vou trazer aqui os pontos críticos do texto que podem trazer confusão. Versículo 4. Versículo 4. Olha o que ele diz aqui. Geração vai e geração vem, mas a terra permanece para sempre. Olha, mas a terra permanece para sempre, no ponto de vista humano, no ponto de vista humano é que a terra vai durar para sempre. Eu vou embora, eu vou morrer, mas tudo vai ficar aí. Essa é uma visão, né, que ele passa, que é importante a gente entender. Mas a terra, ela não durará para sempre. Pedro diz, numa das suas cartas, que essa terra está sendo guardada para um dia ela sumir do mapa, desaparecer. Porque não é plano de Deus que essa terra continue. Mas lembrando que aqui é o ponto de vista humano, tá certo? Com a vinda de Jesus, e nós sabemos que ele virá, tá certo? Essa terra vai passar, mas as pessoas não passarão.
porque as pessoas têm um espírito eterno, elas vão voltar para Deus. Ou vão viver eternamente com Deus, ou eternamente no castigo, não é? Nós sabemos disso. Versículo 8. Todas as coisas são canseiras tais que ninguém as pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. Todas as coisas são canseiras. Se você ficar olhando para a roda da vida, se você ficar analisando para a roda da vida como ele colocou aqui, você vai se sentir muito cansado. É aquela rotina que cansa. É levantar todo dia de manhã, é ir trabalhar, é voltar a chegar em casa, é dormir, acordar no outro dia, e aquele ciclo vai deixando as pessoas cansadas, e essa mesmice deixa algumas pessoas quase que enlouquecendo. Mas essa canseira, ele diz que é aparente porque, na verdade, nossos olhos não se cansam de ver, nossos ouvidos não se cansam de ouvir. Por que que então ficamos cansados da vida? É porque a pessoa que não tem esperança, ela se cansa mesmo, que é só isso daqui. Mas ele deixa muito claro que aquele que tem a mente de Deus, ele vai encontrar propósito para tudo que faz. Cada dia é uma renovação. Cada dia nós estamos renovados. Cada dia a gente quer ouvir mais, cada dia a gente quer enxergar mais, cada dia nós somos feitos para viver a eternidade. Mas aqueles que não conhecem ao Senhor, aqueles que não temem a Deus, eles se perdem nisso, porque parece que tudo é vão. Versículo 9 e 10. O que foi, o que é, o que há de ser. E o que se fez, isso se tornará a fazer. Nada há, pois, debaixo do sol. Há alguma coisa de que alguém possa dizer, veja, isso é novo. Não, já foi há séculos que foram antes de nós. Tem gente que usa esse texto aqui para falar sobre reencarnação, predestinação, né? Mas não é isso que ele está dizendo. Primeiro porque Deus não se contradiz e a Bíblia diz que há uma só vida e não há reencarnação e também não há predestinação, né? Uma vez salvo, sempre salvo, coisas assim, tá certo? Bom, o que tira o ser humano da rotina da vida é se integrar a Deus, é se integrar à igreja. As pessoas que não têm integração com Deus, com a igreja, não têm um propósito, sabe? Tudo virará uma grande rotina, tá certo? E a gente tem que tomar cuidado. O versículo, ele traz um contexto que Deus criou a vida, tá certo? Para ela se renovar a cada dia. Esse texto aqui de Eclesiastes, ele fala claramente que as coisas que se renovam, as coisas que se repetem, nada mais são do que renovação. Tudo é renovado por Deus a cada manhã. E o cristão, ele precisa enxergar isso assim. Ele precisa enxergar que não é de novo estar no trabalho. É um novo dia, um dia totalmente diferente de trabalho. Você vai encontrar as pessoas, hoje, não é do mesmo jeito que elas estavam ontem. Precisamos aproveitar cada momento com essas pessoas. E o que é que faz as pessoas saírem dessa rotina enfadonha e cansativa? É se envolver com os trabalhos de Deus. É quando você está crescendo e aprendendo a cada dia. Versículo 13, ele diz, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do sol neste mundo. Este enfadonho trabalho impôs aos homens para nele os afligir. Olha, para nele, né, nesse trabalho, afligir os homens é como se Salomão estivesse acusando Deus de fazer todos os homens se matar de trabalhar de propósito. Quero ver vocês se matando por aí, né? Não é isso que ele quer dizer. Afligir é a consequência, sim, de muito trabalho, de muito cansaço, tá certo? Que existe mesmo. Os afazeres que a gente tem, as situações da vida, as experiências que a gente enfrenta, tudo isso é cansativo mesmo, tá certo? Mas não é a situação obrigatória, mas é a nossa reação diante delas. Então, o que ele diz aqui, a palavra que mais se enquadraria nesse texto é o trabalho que Deus nos colocou para nos treinar. Esta é a ideia central desse texto. Todo o trabalho que nós temos, e ele não está falando só do trabalho que ganha dinheiro, que ganha salário. O trabalho de se relacionar com as pessoas, o trabalho de ter que levantar, de ter que acordar, o trabalho de ter que trabalhar, de resolver problemas,
de se relacionar com a família, com os vizinhos, com os companheiros de trabalho. Isso tudo que para muitas pessoas parece cansativo, é para nós o nosso treinamento, irmãos. A gente treina no trabalho como nos relacionarmos com as pessoas, como mantemos a nossa fidelidade. O trabalho que a gente tem é nós darmos valor, né, que o dinheiro que a gente ganha com dignidade para o sustento da casa, tá certo? Então não foi Deus que colocou só para ver a gente sofrer, mas o propósito maior é para nos treinar. Nós somos treinados no dia a dia, em tudo que nós fazemos, realizamos, todas as situações que a gente vive, elas existem para nos testar, nos provar, nos preparar, tá certo? E um dia o Senhor nos aliviará disso. Porque olha só, se nos compararmos com os anjos, né? Nós não temos a eternidade aqui, nós temos um corpo frágil, que sofre, que se decompõe, que se desgasta. Nós enfrentamos tantas dificuldades, dependendo do país, ou da cidade, ou da família que nós nascemos, nós enfrentamos tantas dificuldades e conseguimos nos tornar fiéis. Fiéis no pouco, fiéis com as aflições. E esse trabalho todo da vida que Deus nos impôs, de fato é para nos treinar. É isso que Ele permite para nos treinar. E para finalizar, o assunto principal do capítulo 1 é o ciclo. É o ciclo da vida. Quando você lê Eclesiastes, todo o capítulo 1, você vai perceber o ciclo da vida. Tá certo? É tudo que acontece como um ciclo. E a gente vai fazer o que com esse ciclo que todos nós somos obrigados a participar? Ganhamos sabedoria, inteligência, aprendemos com as coisas. No versículo 4, o ciclo que ele coloca aqui é geração. Tá certo? O ciclo aqui é geração. Geração vai, geração vem. Esse é o ciclo da educação e do comportamento familiar. Uma geração se compreende aí entre quatro gerações. O pai, o filho, o neto, o bisneto. Né? Quando chegar no tataraneto, as coisas já mudaram bastante. E aqui ele diz que as gerações vão e vêm. E essa geração, o ciclo, você pode estar sofrendo hoje, ou ganhando, por causa das gerações que você recebeu. Eu não tive meu pai cristão e minha mãe cristã. Então eu estou sendo a primeira geração de cristãos da minha família. E eu tenho que trabalhar muito bem para que os meus filhos criem os seus filhos na palavra. E que os filhos dos meus filhos façam seus filhos, meus netos e bisnetos, ficarem fiéis à palavra de Deus. Por isso que ele fala desse ciclo muito importante, tá certo? É hereditariedade física. Às vezes nós temos uma doença hereditária que vem aí da segunda ou terceira geração antes da gente. Mas isso é um ciclo. E nós precisamos fechar o ciclo negativo da nossa família. Tá certo? Se a sua família cresceu numa religião e você hoje conhece a verdade, esse é o seu trabalho e não é fácil. Às vezes o marido, a esposa ainda não é cristão, mas não desista, irmão. Você é a primeira geração. Trabalhe nos seus filhos. Se não dá para trabalhar direito nos filhos, trabalhe nos netos. E vamos trabalhar para que uma geração possa alcançar outras gerações. Esse é o primeiro ciclo. No versículo 5, o ciclo é o sol. O sol significa o clima da Terra. A temperatura, as estações do ano, a posição da lua, tudo isso interfere nas plantações, no humor das pessoas. Muitas vezes você está com muito calor, fica irritado. Muitas vezes você está com frio, fica irritado também. Isso são ciclos. O sol aqui representa todos os ciclos da Terra. E isso é enfadonho para muita gente. Tem gente que não presta atenção no ciclo, vai reclamar de tudo, porque está calor demais ou porque está frio demais. Por isso que a gente sabe que existe um ciclo. Aqui na nossa cidade só começa a fazer frio no final de maio para o começo de junho, julho. Então todo mundo já precisa começar a se preparar nos agasalhos, para não deixar chegar no inverno e você não se preparou. Olha as formigas como se preparam o verão todo para enfrentarem o inverno. Os ciclos existem para a gente estar preparado, irmãos. O que está acontecendo, por exemplo, no Rio Grande do Sul é um ciclo de umidade da terra, de chuvas, de ventos, de frentes frias. E esse ciclo, o ano passado, em setembro do ano passado, já começou a acusar esse tipo de enchente que era possível. A terra fica encharcada.
Entende? E o ser humano começa a construir onde não deve, vai impedindo o ciclo da água de fazer o seu curso normal. E assim como aconteceu com o Rio Grande do Sul, como acontece no Nordeste com as secas e outras situações, para que esse ciclo? É Deus mostrando para cada um de nós que devemos estar preparados. Se eu sei das possibilidades, então nós devemos nos preparar. E sempre a Bíblia diz que a gente sempre tem que estar muito preocupado. E aqui o ciclo mexe muito. Fala do ciclo dos ventos, no versículo 6. E por final, no versículo de 7 a 11, é o ciclo da vida humana. É o ciclo das situações, da capacidade humana, daquilo que vê, daquilo que ele sente. É o ser humano com seus relacionamentos. Não tem mudança, não. Marido que não conversa com a esposa, o relacionamento santo de Deus com a família, é um ciclo. É a geração que você vai trabalhando. Qual é a tendência dos relacionamentos? Canseira também. Por isso que o relacionamento precisa ser renovado em Cristo. Precisa ter os propósitos iguais. Então, tudo que o capítulo 1 fala são ciclos. E quando o pregador começou a prestar atenção nessa loucura de vai e vem do ciclo do sol, do vento, o ciclo dos relacionamentos, da vida humana, ele começou a endoidecer. Por quê? Foi aí que ele perdeu a simplicidade da vida dele. Né? Foi aí que ele perdeu a humildade. Foi aí que o pregador sofreu muitas dores. E se você quer ter conhecimento, fazer um bom uso do conhecimento, estude, busque conhecimento daquilo que é necessário para a sua vida. Não use conhecimento para o seu próprio orgulho, para dizer que você sabe. Não use conhecimento só para ensinar os outros. Use conhecimento para se viver. É por isso que o capítulo 1 é tão importante para nós. Porque o pregador, ele diz que quando usou conhecimento para manter a fama, para manter o orgulho dele, deu tudo errado. Ele percebeu que isso era correr atrás do vento. Tudo é vão. Por isso que lá no final do texto ele diz, olha, eu devia ter temido a Deus o tempo todo. Devia ter guardado os mandamentos do Senhor. Isso é o dever de todo homem, não é? E deve ter sido muito frustrante, assim como é muito frustrante para todos nós, a sensação de perda de tempo. A sensação de você que devia ter prestado atenção nas coisas mais excelentes, nas pessoas que estão próximas da gente, ter educação com as pessoas, se preocupar em ouvir as pessoas para poder entender o que elas precisam ouvir de nós. Então, o capítulo 1, ele fala que a vida é um ciclo. Nós não escaparemos desse ciclo, mas nós podemos sobreviver a estes ciclos da vida com uma consciência pura diante de Deus, na família, nas preparações, que tudo que a gente faça, a gente olhe para o passado, que o mundo esquece, né? Memória de certas pessoas passam, né? Esquecem, a gente fala muito isso no período de política. Então, olha para trás, irmãos, na vida das outras pessoas, nas coisas que você já viveu, ganhe com isso sabedoria para você não cometer os mesmos erros hoje, tá certo? Olhe para Davi, olhe para todos os heróis da fé, veja onde eles falharam, para que a gente não fale também. Olha para gerações de pais que não educaram seus filhos, onde eles chegaram. Né? Olha para as pessoas que não deram ouvidos umas às outras. E hoje nós temos uma referência muito importante que é Jesus. Vamos olhar para Jesus e ouvi-lo, para que nós e a nossa geração consiga um mundo muito melhor para todos nós. Que fiquem aí essas lições do livro de Eclesiastes, capítulo 1. Um abraço a todos, irmãos, e muito obrigado aí pela oportunidade. Passo a palavra para o irmão.